Muitas pessoas falam de metas e também fazem metas aí para o ano novo. Em relação a essas metas, a esses objetivos, a gente tem 3 tipos de pessoas. Aquelas que fazem um monte de promessas e não cumprem nenhuma. Aquelas que começam empolgadas e dali a um tempo desistem por achar às vezes muito difícil, muito longo, ou que não vão conseguir atingir a meta. Por alguma questão, acabam desistindo aí do seu objetivo. E no próximo ano, geralmente, ela faz a mesma promessa que ela não cumpriu no ano anterior. Tem aquela outra pessoa que já desistiu e não faz mais promessa, pois já se decepcionou muito consigo mesmo nos anos anteriores. E tem aquelas que realmente cumprem as suas metas. E quem serão essas pessoas? Como que elas conseguem fazer isso? Bom, a gente ter metas nas nossas vidas é muito importante para a gente focar, para a gente ter um objetivo, para a gente ter uma motivação e também saber o que a gente quer, ter isso com clareza, não apenas ir vivendo a vida, ter aquele sentimento de que eu só tô indo pro trabalho, para casa e não tô mais fazendo nada, mas ter um objetivo, vamos dizer assim, que dá um up aí, tanto na nossa rotina como na nossa vida no geral. Mas muitas vezes a gente desanima e deixa para lá esses objetivos, pois fala, isso nunca vai acontecer, isso nunca acontece, é muito difícil, é impossível. Mas na maioria das vezes esse objetivo não acontece porque a gente só fica esperando ali o resultado final. Por exemplo, uma pessoa quer ir morar sozinha e aí ela imagina aquele apartamento com 4 quartos, varanda gourmet, piso X, Y, toda decorada por um arquiteto. E às vezes esse sonho tá numa pessoa de 20 anos, por exemplo, que acabou de concluir a faculdade, que entrou no mercado de trabalho agora, ou então pessoas que idealizam o trabalho, que falam, eu não saio de casa por menos de tanto. Ela só vai se for o emprego X ganhando Y, senão ela não vai sair de casa. Muitas vezes essa pessoa nem nunca trabalhou na vida. Ou então a promessa clássica de final de ano, que é no próximo ano vou emagrecer 30 quilos, 20 quilos. E aí quando vai ver no próximo ano, engordou até um pouquinho mais do que emagreceu. E o que será que tem de errado aí com todas essas metas? Pra gente escolher as nossas metas e elas darem certo, a gente tem que entender primeiro qual que é a nossa realidade. No exemplo que eu dei lá da pessoa que acabou de concluir a faculdade, quer o apartamento com varanda gourmet, quarto já decorado, será que esse tipo de meta é viável naquele momento? A gente pode condensar essa meta. Por exemplo, quero ir morar sozinha. E daí você tem um outro ponto de partida. No exemplo da pessoa que quer um emprego X, ali tem que ser aquele emprego específico, aquele salário específico. Será que ela consegue isso mesmo sem nunca ter trabalhado na vida? E na questão de emagrecer também, a mesma coisa. O quanto eu consigo parar de comer isso, o quanto que eu consigo parar de comer aquilo, o quanto que eu consigo fazer exercício dentro da minha rotina atual. Então a gente tem que elaborar as nossas metas de acordo com o que está dentro da nossa realidade. E para esse processo também ficar mais fácil ainda, a gente divide uma grande meta em pequenas metas. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem 20 anos, que quer se mudar, que quer sair de casa, que já está trabalhando, o quanto que ela pode pagar de aluguel, de luz, de telefone, né? Aquelas contas básicas, o que agora ela pode fazer com o que ela tem. E aí ela vai separar isso em pequenas tarefas. Então, primeira tarefa, ver o quanto que ela ganha. Segunda tarefa, ver o que ela pode pagar, pesquisar. Ou então ela percebe que, eu não consigo pagar um aluguel X para sair de casa nesse momento. O que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que juntar um tanto por mês, por exemplo. E aí divide essa grande meta em pequenas metas. Outro exemplo, né, é aquele ter o emprego dos sonhos. Então, para eu ter esse emprego dos meus sonhos, eu preciso ter experiência, eu preciso ter um estudo específico, eu preciso ter uma certificação, eu preciso trabalhar em empresa X, eu preciso começar a ter experiência no ramo tal. E aí a gente tem a primeira tarefa, pesquisar sobre. A segunda, dependendo da situação, enviar currículos para as empresas específicas. E mais uma vez eu coloco a minha grande meta em pequenas metas. No caso de emagrecer 20, 30 quilos, muita gente fala, é fácil.
eu vou emagrecer 2 quilos por mês e no final do ano vou ter emagrecido 24 quilos. E aí vem, você sabe o que você precisa fazer para emagrecer 2 quilos por mês? Você está disposta a mudar a sua alimentação, ou até onde você está disposta a mudar a sua alimentação? Às vezes, de acordo com a sua realidade e o que você consegue fazer, você pode pôr um objetivo aí de meio quilo por mês, de 1 quilo por mês, e diminuir a quantidade de quilos que você quer chegar no final do ano. Você tem uma rotina que te permite fazer exercícios físicos na academia ou outro exercício físico? Qual exercício físico você quer fazer? Quantas vezes na semana? E essa coisa do exercício físico a gente sabe que é algo gradual também. Às vezes você coloca uma meta, vou ficar 2 horas na academia todo dia, de segunda a domingo. Será que você consegue manter isso? Ou será que, vou começar com 2 vezes por semana, meia horinha, depois vou passar para 3? Às vezes você também não consegue controlar a sua alimentação sozinha, e aí você precisa ir num especialista, como uma nutricionista, por exemplo. Então, nesse caso, seu primeiro objetivo é procurar uma nutricionista e agendar com ela. Depois, a segunda tarefa, procurar um exercício que eu consiga fazer com certa frequência por tanto tempo. Então, novamente, dividir uma grande meta em uma pequena meta. Então, as 3 dicas para você cumprir os seus objetivos são: primeiro, pense numa meta que você possa cumprir de acordo com a sua realidade. Segundo, percebeu que essa meta é tangível, dá para você fazer? Distribua ela em pequenas metas e comemore, nunca se esqueça de comemorar sempre que você realizar uma pequena meta. E terceiro, seja flexível. Ser flexível vai fazer com que você não desista dessa sua meta. Às vezes acontece um imprevisto, você vê que você pode não cumprir uma parte da sua meta. Então, diminui a sua meta. No caso do emagrecimento, coloquei 2 quilos, diminui para 1, diminui para vou manter esse mês, mas não desista. Ou então, você percebeu que ficou fácil demais e dá para ir mais um pouco? Então, aumenta um pouco a sua meta. Seja flexível. E dessa forma você não vai se sentir frustrado, frustrada, e vai conseguir ficar satisfeito com você mesma, até aumentar a sua autoestima por ter atingido uma pequena meta ou uma parte da sua meta. Agora me conta que você já sabe, já tem sua meta ou suas metas para 2023. Até o próximo vídeo.